O cortisol é um glicocorticoide fabricado pelas nossas glândulas adrenais e influenciam a estética do nosso corpo de várias maneiras. A gente vai falar todas aqui nesse vídeo. Clicou no gostei e se inscreveu no canal Cortisol. O cortisol ele é um hormônio que é normalmente produzido em situações de estresse, seja físico ou emocional, e também quando tem baixa quantidade de açúcar no sangue. Sem o cortisol você morreria de forma muito rápida, porque outros mecanismos, como o glucagon, por exemplo, não conseguiria controlar esse açúcar no sangue a nível suficiente. Então ele é necessário. Zerar ele seria impossível, ou seria possível, mas não manteria-se vivo para ver que zerou. Ele tem um comportamento que respeita o ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Então ele é mais alto pela manhã e mais baixo à noite. Ele alto, por exemplo, é o que faz acordar você. Ele baixo permite que você relaxe e durma. E aqui a gente já vê uma grande influência na estética e em toda a qualidade de vida. Quem é estressado e tem o cortisol alto sempre, não consegue dormir bem, mesmo que queira. Mas, Delano, eu não acredito. Talvez o meu cortisol seja alto, eu consigo dormir bem, tá tudo certo. Não. Quem tem cortisol alto sempre vai dormir ruim. Uma situação muito simples aqui de você pensar é, imagina que tem um leão dentro dessa sala e eu tenho que dormir ali naquele cantinho. Então eu vou ficar sempre tenso. Então eu posso até em algum momento apagar de tanto cansaço que eu tô, mas é sempre aquele sono que fica na segunda, sempre em alerta. Aí pisca um olho, faz um barulho, acorda. Então o cortisol alto, ele não permite que você relaxa e tenha um sono regenerador. Por isso que ele tem que ser corrigido e lógico que a gente vai falar aqui sobre isso também. Mas antes vamos falar tudo que ele causa de ruim para a sua estética, ou onde ele influencia a sua estética. Primeiramente, ele aumenta a degradação de colágeno e de elastina na pele. Isso quer dizer o quê? Que se você fica com cortisol alto por muito tempo, você vai envelhecer mais rápido. Então rugas, linhas de expressão, flacidez, por incrível que pareça, tem relação direta com cortisol. E automaticamente tem relação direta com estresse. Quem é estressado envelhece mais rápido. Ele também aumenta as glândulas sebáceas, que fazem essa lubrificação da nossa pele, através do óleo. E logicamente isso pode dar acne, pode ficar com a pele muito oleosa, aí você vai se enche de Roacutan, que tem um vídeo aqui no YouTube, lembra de procurar, não tem mais tema, que tem todas as informações, mas você está tratando a resposta e não a causa. Eu não estou dizendo que toda a causa é cortisol, pelo amor de Deus, mas uma das causas pode ser o cortisol que você consegue resolver de forma natural e não precisa ficar se enchendo de remédio. Agora tem uma coisa curiosa, ele aumenta o ressecamento da pele. Então essa barreira da pele que tem que estar hidratada, ele diminui essa quantidade de água. Por sua vez, ele aumenta a retenção de líquidos no corpo. Cortisol alto, líquido mais retido. Então você fica com aquele aspecto retido, tirando a sua definição muscular, porém a sua pele fica ressecada. Mas mesmo estando ressecada, ela fica oleosa. Então ela fica ressecada como se fosse numa camada abaixo. Quer dizer, péssima, aí acaba com a elastina, o colágeno, a pessoa envelhece muito, a pele está sempre horrível e esteticamente está sempre feia. Então já que a gente começou a entrar nessa parte estética que normalmente o pessoal gosta, que fala que é retenção de líquido, gordura, músculo, vamos falar da gordura. Cortisol alto aumenta a gordura visceral. Na verdade, assim, não é que ele aumenta a gordura visceral, mas ele favorece o acúmulo de gordura visceral. Como a gente está o dia inteiro ganhando gordura e perdendo gordura, eu fiz uma refeição muito grande, acumulei um pouquinho, fiquei em jejum, gastei um pouquinho. Se no final do dia eu mais gastei do que ganhei, eu emagreço. Mas eu estou o tempo inteiro ganhando e perdendo. Logo, se eu estou o dia inteiro ganhando e perdendo, gordura visceral vai aumentar, mesmo que meu peso se mantenha. Então vai havendo uma redistribuição do seu acúmulo de gordura, ficando com gordura abdominal maior. E a gordura visceral é péssima para a saúde cardiovascular. E como você pode imaginar, como está tendo essa redistribuição de gordura e o peso corporal pode até se manter, a pessoa vai ficando com aquela barriga dura e aqueles braços finos que muita gente atribui à cerveja. Já tive muito aluno da consultoria, lembra da promoção, hein? Mais informações aqui nos comentários. Que fala, nossa, Leandro, isso deve ser pelo álcool. Não. Muito provavelmente é uma questão genética de cortisol. Questão capilar. A gente vê, né, as pessoas estressadas vai caindo o cabelo. Aí você fala, mas por quê? Porque existe um processo chamado eflúvio telógeno, que é na fase de crescimento do pelo. Essa fase de crescimento do pelo, do cabelo, ela é encurtada. Então começa a nascer fraco, começa a morrer e começa a atrofiar esse folículo. Outro ponto dele, estimula a proteólise, que é a quebra de proteína. Então sim, o cortisol alto, ele ataca a massa muscular de forma direta. Com certeza. Poxa, eu treino, faço dieta e estou estressado. Você pode ganhar massa muscular, mas você vai ganhar menos do que poderia. Ou num cut. De repente você poupou massa muscular. Você fala, então tá tudo certo. Só que ao invés de ter poupado, você podia ter ganhado um pouquinho. Ou então você podia ter perdido menos. Enfim, o que eu estou tentando mostrar é que ele sempre vai atrapalhar a massa muscular. E além da proteólise, que é a quebra da proteína, ele também inibe a síntese proteica, logicamente não 100%. Então ele tanto ataca o músculo quanto não permite que você construa mais. E não é só isso, né? Síntese proteica a gente precisa, por exemplo, para uma regeneração tecidual. Tive um corte aqui, eu preciso de síntese proteica para fazer esse reparamento. Isso também vai prejudicar. Agora imagina uma mulher que acabou de operar e está com cortisol alto.
e está com essa recuperação lenta, aí aumenta uma série de riscos, porque a pele está ruim, tem mais retenção de líquido, e já vai ter no pós-cirúrgico, aí aumenta o risco de queloide, uma série de coisas. Então a gente precisa olhar com carinho para ele. Como que a gente faz então para tentar reduzir esse cortisol? O que eu vejo na prática? As pessoas querendo comprar um cortisol baixo. E isso não funciona. Os bons hábitos, eles são muito mais fortes do que qualquer coisa que você vai tomar. Então, fazer um treinamento que seja intenso, mas não exagerado. Porque o cortisol é um hormônio do estresse. Treinar e danificar os seus músculos, fazer microlesões neles, mesmo que seja para o crescimento, também é uma agressão, também é um estresse. Um estresse físico. Pode diminuir o estresse mental e uma coisa pode até compensar a outra, mas não pode ter um excesso de treinamento. Então, vamos pensar ali mais ou menos umas 5 vezes por semana, 1 hora por dia, umas 5 horas por semana, entre musculação e cardio, de repente vai umas 2 horas a mais de cardio. É algo que, falando no geral, né, porque o que eu estou dando para vocês é uma bússola, norte, sul, leste, oeste, não tem como exatamente eu falar perfeito de cada um, que seria o GPS, mas eu consigo dar um norte. Então vamos pensar aí que 1 hora de atividade física por dia, 7 horas por semana, seria algo legal. Aí você vai fazer tanto musculação quanto aeróbico, porque você vai ganhar dos dois lados. Faz uma periodização de treino legal e tá tudo certo. Ponto nutricional. Quando você faz um déficit calórico, você aumenta o cortisol. Até porque ele responde a um processo hipoglicemiante. Lógico que o cut não é para te deixar hipoglicêmico, mas você entendeu o que eu quis dizer. Ali é mais uma situação de estresse. Porque comer menos do que gasta quando o seu estoque é limitado, afinal a gente não tem gordura infinita, alguns vão dizer, Leandro, eu acho que você tem. Ninguém perguntou nada, fica na sua, tem que elogiar o professor. Fala, nossa, como tá definido, tá magro, parece que tá fazendo dieta forte agora, nem parece que é um ex-obeso, aí eu fico feliz. Mas enfim, o déficit calórico, ele é agressor. Então, se esse estoque é limitado, e ele vai acabar, e se acabar eu morro. Quando você está em déficit calórico, isso é uma situação de estresse para o corpo. Lógico que a gente tem que avaliar risco-benefício. Ah, tudo bem, o cortisol está alto, eu vou fazer um cut, isso pode ser ruim para o cortisol, mas a pessoa está obesa, então vai valer a pena mesmo assim a jornada. Mas aí o que você faz? Faz um déficit calórico mais leve. Leandro, tá falando baixinho, parece que vai vender droga. É que é para trocar as nuances, os tons no vídeo. Então faz um déficit calórico menos agressivo. Ou então, se você tiver num percentual de gordura já saudável e você quer fazer cut agora, dá uma segurada. Faz uma normal calórica, mantém um pouco esse shape, recupera esse cortisol e depois você vem secando. Ah, mas e vitamina C, zinco, magnésio, para diminuir um pouco o estresse oxidativo? Usar antioxidantes, usar ômega 3. Gente, isso na prática não é muito relevante. A chave é a dieta e o treino e, logicamente, o sono. E aqui a gente pode falar de uma substância maravilhosa para isso. Uma questão do sono, por exemplo, tem pessoas que dormem 5 horas por noite porque fica lá no celular. Vai, toma vergonha na cara, deixa o celular de lado, toma um chazinho com passiflora ou com valeriana, vai para a cama e espera o sono vir. Nos primeiros dias não vai dar certo, 1 hora vai começar a dar certo, seu relógio biológico vai acertar e você vai conseguir dormir várias horas. Agora, quando o cortisol está muito alto, realmente as pessoas têm dificuldade tanto de pegar o sono como se manter no sono. E uma suplementação aqui pode fazer muita diferença, acompanhada do restante, por isso que eu deixei para o final. A ashwagandha, galera, isso é sensacional para o cortisol. Provavelmente é a melhor coisa que nós temos, até mesmo acima de medicações. Até porque medicações para baixar o cortisol é extremamente complicado, você não vai usar sem orientação médica, porque você vai com certeza errar. Estou sendo categórico, poucas vezes eu sou. Ashwagandha, dosagens de 250 a 1000 miligramas. Normalmente, para quem tem problema de sono, tomar toda a dosagem, meia hora, 1 hora antes de dormir, porque ela vem baixando o cortisol e automaticamente vai permitindo que você durma. E se prepare para ter um sono muito forte, inclusive durante o dia você pode sentir sono também. Porque lembra do que eu expliquei? Imagina que tem o leão aqui, eu tô aqui no cantinho, e eu tô tenso, então eu durmo, acordo. A hora que esse leão sai, o que vai acontecer? Pensa meses nessa situação. Eu vou apagar, falar, nossa, agora eu posso. A ashwagandha é a mesma coisa. Ela permite que você descanse porque ela tira o agente que estava atrapalhando. Então agora você consegue descansar. Então por você conseguir descansar, você despenca. Então, quando for começar a tomar ashwagandha, começa meio no final de semana, pega, a menos que você fale, não, eu vou comprar essa briga, mas você vai ficar caindo pelos cantos. Mas a hora que você coloca esse sono em dia, meu amigo, aí você voa. Então, eu sou totalmente a favor. Normalmente, de novo, dosagens tudo antes de dormir, entre 250 e 1000 miligramas antes de dormir, ou então, para quem está muito estressado durante o dia, faz sentido dividir essa dose. Por exemplo, 500 miligramas antes de dormir e 500 miligramas pela manhã, onde a gente está com o pico de cortisol, já começa o dia tentando baixar um pouco. Lógico que pode dar sonolência durante o dia, mas é muito eficiente essa de 2 vezes por dia quando o cortisol está muito alto. Tem também a rhodiola rosa, que é um fitoterápico bem legal, mas que ainda assim a ashwagandha vai muito melhor. Mas a saber, dosagens médias entre 200 a 600 miligramas e dosagem máxima 1000 miligramas por dia. Pode ser feito associações quando o cortisol está muito alto.
normal. E ela pode ser tomada mais ou menos no mesmo esquema da ashwagandha. Outras coisas podem ser usadas para o sono, para ajudar a normalizar. Então, de repente, um GABA para pegar no sono mais rápido, as dosagens aí são por volta de 500 a 1000 miligramas. Ou então usar glicina, normalmente são 5 ou 10 gramas, que são mais indutores de sono. Então, te ajuda a dar aquela relaxada para começar a pegar no sono e a ashwagandha, além de relaxar, ela mantém você no sono. Lembrando que o tratamento do cortisol nem é tão rápido e nem é tão lento. Então, a gente fala aí de mais ou menos médio prazo. Fazendo tudo certinho, acertando dieta, acertando treino, acertando sono, usando algum suplementinho, é provável aí que entre 1 a 3 meses esteja resolvido. E lógico, eu acabei não citando aqui, mas a parte emocional, né, não preciso nem falar, que é extremamente importante. Então, peça as contas do emprego, termine relações, se livre de problemas. Lógico que eu estou falando isso com toda a simplicidade do mundo, mas às vezes não dá. Quando não dá, a gente se livrar desses agentes estressores, a gente precisa aprender a lidar com eles melhor. É o que nos resta. Como a gente interpreta isso? Se tiver dinheiro, faz uma terapia. Se não tiver dinheiro, vai ter que ter paciência na raça. Comecei a pensar besteira, pensa outra coisa, sai dali, vai trocar ideia com alguém, liga pro amigo, mas você tem que parar de sentir aquele estresse. E é assim mesmo, tá? Se você, por exemplo, tem uma briga com a namorada muito feia, que ela é narcisista e te faz sentir mal, e você fica o dia inteiro remoendo, o cortisol vai lá pra cima. Vou lá, troco ideia com um amigo, dou uma relaxada, legal, o cortisol diminui. Então é importante não se sentir estressado. Eu sei que não é fácil. Tô dando algumas dicas aqui práticas.